Factories apresenta. As pessoas da nossa sociedade, como em qualquer outra, possuem os anseios e necessidades que a vida é capaz de proporcionar. Contudo, surgimos sob o jugo de interesses anteriores ao nosso, onde sutilmente oprime a vida. Porém, em frente a essa cegueira, imposta pelo interesse desse sistema, a vida, como sempre, diante as dificuldades e desafios, se adapta, manifestando seu poder e ousadia, imputando em alguns indivíduos um espírito incontido. Este pequeno documentário foi feito com o objetivo de investigar e mostrar-lhes algumas dessas pessoas que usam o próprio corpo para expressarem de forma inesperada questões contra a cegueira e esse sistema. Eu chamo Flávio Takeshi Yoshida, eu tenho 22 anos, eu estudo artes visuais, estou quase me formando agora, faltam poucos meses, e trabalho como monitor de gravura, né, que é bolsista da universidade. Eu estou investigando o processo de performance desde 2009, que foi quando eu iniciei o meu ciclo chamado Temática do Corpo Enclausurado, que esse ciclo dura de 2009 até 2011, envolve um processo de desenho, pintura, gravura e performance. A performance é o clímax do meu processo. Mas eu acredito que seria assim, uma necessidade assim, de tornar mais real a expressão artística, né? Porque a partir do momento que você coloca o seu corpo como meio de expressão, você acaba unindo a ficcionalidade da arte com a realidade, né, do seu corpo. Porque na performance ali não existe personagens, existe somente você e seu corpo. Há 4 anos atrás eu procurava mais assim uma inquietação minha era de ter uma existência em um certo espaço, de existir naquele espaço de alguma forma diferente, sabe? De vibrar em outra frequência, de captar alguma sensação que fosse além do cotidiano. Agora, no meu novo processo, após a temática do corpo enclausurado, eu busco trazer ao meu trabalho uma forma de eu entender melhor o outro. Antes não existia o outro no meu processo, era só assim, introspectivo. Agora eu estou numa ideia mais extrovertida, né? Que eu busco entender o meu meio para me entender. Um trabalho artístico, a gente sempre vai ter os dois lados, né? Daquele que vai exaltar a exuberância da sua obra e que vai, no outro, gerar um recalque e um desentendimento completo, né? Que vai criticar, chamar de louco, de maluco, e vai ter aquele também que vai falar assim, nossa, que esperto, né? De perceber como que a sociedade funciona perante uma postura do corpo, como que aquela postura do corpo, como que aquele corpo age no meio social vai fazer com que as pessoas percebam de forma diferente elas mesmas. Eu decidi ser tatuado porque eu acredito que a tatuagem tenha um poder que, a partir do momento que você marca alguma mensagem, uma comunicação na sua pele, e aquilo vai estar permanentemente com você, você vai passar a ser motivado por algum pensamento que aquilo vai trazer de forma reflexiva para você, né? Por exemplo, se eu tatuar uma certa coisa, desejando aquilo, ao longo do tempo eu vou projetar essa coisa para minha vida. Eu vou tatuar um triângulo do elemento terra e um boi. E eles significam basicamente a minha existência astral, né, astrológica, que
terra é o meu elemento e o boi é o touro, né, o meu signo. E no caso vai refletir todas essas características desse arquétipo do signo de touro. Bom, eu acredito dela não ter uma estética tão assim, absurda, né, uma linguagem não tão chocante. E como a tatuagem já se tornou uma coisa mais comum e aceitável, não vai ter tanto choque ou espanto perante as pessoas. Meu nome é Kleber Damaso, tenho 33 anos, nasci em Goiânia, sou professor, coreógrafo, performer, bailarino, pesquisador. A primeira vez que eu escutei falar sobre performance foi, se eu não me engano, em 2004. A gente tinha uma turma na escola técnica, a antiga escola técnica, o IFG, que era chamada de performance. Acho que ali foi a primeira vez que eu tive contato com a categoria, mas conceitualmente eu fui de fato entender, compreender um pouco mais no período da graduação, da minha graduação em dança. Tenho um desejo forte de interferir no tempo, no espaço, nas apreensões, nas percepções do tempo e do espaço cotidiano. Uma abertura também para vivenciar a arte de uma forma sensorial, perceptiva, e acho que a possibilidade de provocar ruptura nas relações, de interferir, hoje é um dos motivos que desperta o meu interesse no campo da performance. Acho que toda experiência transgressora ou toda tentativa de transformação da arte, ela passa por esse lugar, né? Por esse tipo de enfrentamento. Eu acho que o estigma ele está mais por aí, ele está mais dentro da linguagem do que dentro da recepção de uma ação específica. Naquele momento eu falava muito de um desejo de perpetuar determinados momentos. Essas tatuagens elas tinham muito a ver com relações afetivas, com uma vontade de permanência, de atravessar o tempo. Teve uma que eu me arrependi na hora que eu fiz. Eu fiz e na mesma hora eu já queria, assim, logo na sequência eu já queria tirá-la. É engraçado que é a maior, né? E acho que um pouco até por isso eu senti ela um pouco desproporcional. Ela foi acho que talvez a mais dolorosa também para realizar. A sensação de arrependimento foi na hora. Enfim, você reaprende a lidar. Em alguns momentos eu faço as pazes e eu me sinto bem com ela, eu acho bom, mas tem uns momentos que eu falo, putz, sei lá, acho que eu exagerei na dose. Há um tempo que eu trabalho com uma tentativa de reorganização do corpo com algumas práticas que extrapolam
os procedimentos formais de organização do movimento, como a jardinagem, que é algo que eu venho me dedicando há um tempo. E aí, coincidentemente, pulou uma lagartixa em cima da salamandra que eu tenho desenhada. E aí aquilo foi captado, a gente acabou aproveitando dentro do videoarte, mas foi uma relação extremamente casual, uma relação imprevista e que naquele momento fez sentido. Meu nome é Ana Beatriz, vulgo Bia. Eu tenho 26 anos, sou de Goiânia, trabalho na UFG, dou aula de desenho lá na UFG como professora substituta. Me formei lá em artes plásticas em 2008. Faço performance desde 2005. Bom, sempre tive a necessidade de me movimentar de alguma maneira, independente se esse movimentar, essa vontade de movimentar ia para um lado mais formal, de uma estrutura, dispensar uma construção, ou simplesmente estar num lugar e me divertir. Nos trabalhos que eu desenvolvo, eu procuro de alguma maneira trazer sensações de incômodo, mas essas sensações de incômodo para o outro, né, que elas não fiquem nessa superfície do incomodar, mas que elas possam sair dali, de alguma maneira, com uma ou mais questões para a vida delas. Essa ideia do incomodar vem muito a partir de questões que eu venho pensando há muito tempo, que são questões referentes à morte, mas que também reverberam por outros caminhos, por outras coisas, já que eu gosto muito de trabalhar em conjunto, em grupo, em coletivo. Inclusive nesse trabalho, Ao Caírem as Abas, a gente trabalhou, foram 3 pessoas trabalhando e pensando, né, nas questões do trabalho, e a questão da morte ela começa a se esvair de alguma maneira porque outras pessoas estão envolvidas. Existem certas resistências de algumas pessoas ao verem as performances de uma estética, não de uma estética do belo, mas sim de um certo grotesco belo, né? Isso acaba assustando um pouco algumas pessoas. A minha figura, né, figura de mulher careca, que para mim é muito super tranquilo e normal, para certas pessoas isso é meio que estranho. Isso incomoda, eu acho que incomoda muito mais do que o próprio trabalho. Minha primeira tatuagem em 2008 ou 2009. Sempre houve essa coisa, né, de passar caneta, de desenhar com caneta no corpo, de pintar o cabelo com papel crepom. E aí hoje eu percebo que essa relação de marcar o corpo é de alguma maneira
ter um certo controle sobre ele. Então as tatus, de alguma maneira, elas são cadeiras vazias, cadeiras que tem algo em cima delas. Então eu trago a ideia, dentro dessa história das cadeiras, da presença e ausência, o que há entre a presença e a ausência. Mas existem pessoas que às vezes têm essa resistência com a tatu e tal, mas como minhas tatuagens são coloridas, elas quase não têm contorno, são cadeiras, né? Elas acabam de alguma maneira se aproximando e perguntando o que significa. Então, as minhas performances, né, elas não são pensadas pensando que eu tenho uma tatuagem no corpo. Eu sou o Babidu, eu sou de Teresina, Piauí. Eu nasci em 79, tenho 33 anos e eu estudei artes plásticas no UFG e trabalho como produtor cultural, fazendo alguns shows aqui em casa mesmo, no Cabaré Voltaire. Eu trabalho mais também como artista plástico. Comecei a fazer performance, estudar performance em 2001. Ele foi com um grupo chamado NEP, na época. A minha primeira apresentação foi em 2001 também, que foi esse trabalho aqui, do Carmo Ideológico. A performance eu descobri com uma amiga minha, né? Nem ela sabia o que era performance direito. A gente vamos montar um grupo de performance? Vamos. Uma estudante de artes também, né? E a gente foi descobrindo a performance, eu nem sabia que conseguia me identificar tão bem como me identifiquei. Mas a gente começou a estudar e viu que é uma linguagem que tem muito a ver com a gente, que é muito fácil de expressar o que quer. As performances que eu trabalho normalmente, elas elas surpreendem bastante. E quem vê fica bastante, um pouco atormentadas com o trabalho. Agora quem ouve, assim, quem vê, eu acho que leva um pouco mais à reflexão. Quem ouve falar do trabalho, normalmente banaliza. É porque é muito fácil descrever o trabalho. É um trabalho limpo, né? E quando fala assim que aconteceu alguma coisa, aquela coisa ficou muito simples. A pessoa não recebe a imagem de como eu dou ela, né? Eu mexo muito com dor, né? Pela facilidade, pela dificuldade que eu tenho de sentir dor. Então, para mim é fácil mexer com dor. Não é que eu goste de dor, é porque eu tenho uma resistência à dor. Mas uma dor simbólica, muitas vezes simbólica, por isso que a pessoa sofre mais do que a dor real. Porque a dor que eu provoco agoniza, dá agonia nas pessoas. Eu procuro apenas algo mesmo que remete às vezes à minha infância, né? Me remete a brincadeiras de amigos, e que momento passado que eu pego e eu transformo aquilo em uma forma poética. Então o que eu procuro mais é trabalhar com poesia mesmo, né? Body Art, no sentido de artes plásticas que a gente trabalha, foi em 2001, na apresentação do MAPA, que era Mostra de Artes Performáticas em Goiás Velho,
Essa aqui que foi a do karma ideológico, eu me chocando contra a parede da igreja. A body art, ela, para mim, ela surge como performance, né? E ela simboliza o meu trabalho de arte, o que eu produzo de arte mesmo. O que eu tenho de resquício da body art que eu faço são temporais, elas se perdem com o tempo. Comigo eu não tenho nenhuma sequela. Eu tenho no máximo um risco de faca, alguns riscos no meu corpo de faca, que são cicatrizes que vão ficando mais suaves com o tempo, mas não é nada que chame muita atenção, não. Minha body art, ela trabalha mais com a imagem da hora. Eu não fico com furos, eu não fico com... eu não trabalho com modificação do meu corpo. Eu trabalho com modificação de uma ação minha, no caso, né? Normalmente elas não aparecem. A apresentação é vestido, ou mesmo nu, se eu tiver que fazer um trabalho nu, a imagem, eu acho que que eu faço, ela é mais interessante do que a imagem que eu tenho, vamos supor. Mesmo um trabalho que eu faça nu, eu acho que o nu, ele aparece como símbolo. E a pessoa não vai ficar observando o meu corpo, ela vai observar a minha ação.